Okay. So thank you everyone for coming for this seminar. Today we are very happy to host Ana Paula Caetano. She's a very dear friend, and yeah, she has done her master and PhD degrees at Unicamp. And during her PhD, she stayed, I think, 1 year with Fabian in the New York Botanical Garden. And now she's 2 months? Three? Great. And now she's a professor at Federal University of Mato Grosso. And she has done amazing studies using structural and functional anatomy of the reproductive organs of Melastomataceae. And yeah, and it's very nice that she put all of this in ecological and evolutionary perspective. So we are very happy to have you here today, Ana. She said that she will present in Portuguese, and but I hope you enjoy and go on, Ana. Thank you. Obrigado, Ana. Thank you. Vai nessa. Hi, everyone. Eu decidi fazer a apresentação em português, porque meu inglês realmente sou limitada para falar, infelizmente. Então, reconhecendo essa limitação minha. Mas eu fiz os slides em inglês para facilitar a compreensão. Espero que eu consiga passar a mensagem aqui na apresentação. Então, eu vou falar desse sistema de reprodução, né, que é a apomixia dentro de Melastomataceae, trazendo o que se sabe, né, e trazendo algumas ideias sobre esse modo de reprodução na família. Bom, começando só explicando o que é, né, a apomixia, brevemente podemos dizer que é a reprodução assexuada através, né, por meio de sementes. E a apomixia, atualmente, ela é entendida principalmente como um desvio, né, uma alteração do processo sexuado. Então, ocorre inclusive dentro do óvulo, né? São pequenas alterações, pequenos desvios no processo de desenvolvimento que levam à expressão da apomixia, e provavelmente isso é desencadeado, de alguma forma está associado com hibridização e poliploidização. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui os principais desvios, alterações que levam à apomixia. Então, a primeira da oosfera, né, formando o embrião, esses dois relacionados num tipo de apomixia. Então, isso é um desvio, já que, né, normalmente nesse processo ocorre meiose, então pular a meiose, né, ou uma oosfera se desenvolver sem fecundação é uma alteração, ou uma outra alteração que se pode ter são células somáticas do óvulo, né, células do nucelo ou células do tegumento, que não estão diretamente relacionadas ao processo sexuado, né, essas células começam a se desenvolver em embriões, tá? Isso também é um desvio, tá? E isso leva à formação, então, dos embriões apomíticos, que são idênticos, né? Clonais são idênticos à planta-mãe, tá? Bom, mas como, então, esses embriões apomíticos são formados, né? De onde eles vêm dentro do óvulo? Com base nessa origem, podemos classificar, né, em dois tipos principais, que é a embrionia adventícia ou apomixia esporofítica e a apomixia gametofítica. A embrionia adventícia, esses embriões surgem a partir de células do tegumento ou do nucelo do óvulo. Então, aqui a gente vê uma representação, né, mostrando
tipo de apomixia, onde a esporogênese, a formação dos megásporos, a formação do saco embrionário reduzido ocorre normalmente. Então, existe a formação de uma... Tem também a fecundação, com formação de um embrião zigótico e formação de um endosperma, mas as células nucleares que ficam ao redor aqui do saco embrionário se desenvolvem em embriões, né? Então, muitas vezes nessas sementes, inclusive, temos a poliembrionia, temos a presença de mais de um embrião, né? Que pode ser embrião zigótico juntamente com embriões adventícios, tá? Que vieram dessas células somáticas. Um outro tipo de apomixia é a apomixia gametofítica, o que significa que um embrião vem de um gametófito, vem da partenogênese da osfera. E essa osfera pertence a um saco embrionário não reduzido, então, que veio de um processo onde a meiose foi alterada, não ocorre meiose ou existe uma alteração dessa meiose. Então, ao invés desse gameta feminino da osfera ter um número cromossômico reduzido, ter um número cromossômico igual das células somáticas. E, em determinado momento, essa osfera prolifera, se for sexuada, né, mas não tem fecundação, então é um embrião clone. E aí, dentro da apomixia gametofítica, esse saco embrionário não reduzido, né, que contém a osfera não reduzida, ele pode vir da célula mãe de megáspora, então da célula que iria formar um saco embrionário reduzido, nesse caso, a apomixia é classificada como diplosporia, ou pode vir de outras células nucleares, né, dando origem até a óvulos que podem ter mais de um saco embrionário, um sexuado e outros apomíticos, tá? Então, no caso da diplosporia, como a célula mãe de megásporo, que deveria participar do processo sexuado, é comprometida, existe um comprometimento maior nas espécies diplospóricas da reprodução sexuada, tá? E na aposporia, não, né? O processo sexuado pode ocorrer concomitantemente, inclusive dentro do mesmo óvulo, né? E também, inclusive, formando sementes poliembriônicas. Bom, apesar do embrião necessariamente apomítico, né, ser assexuado, o endosperma, que é o tecido de reserva da semente, ele pode ter uma origem a partir da fecundação ou não. Então, em algumas plantas, a célula central, que é a célula que está envolvida com a formação do endosperma, normalmente, mesmo sem fecundação, ela se desenvolve autonomamente, então vai passando por mitoses e forma um endosperma. Isso é chamado de endosperma autônomo, né? Então, esse endosperma não tem contribuição paterna. E essas plantas, né, elas são totalmente independentes de polinização ou da função masculina, que é o que ocorre dentro da família. Por outro lado, acredita-se, inclusive, que grande parte dos apomíticos sejam pseudogâmicos, eles dependem da polinização e da fecundação da célula central, que é essa célula aqui, para formar endosperma. Então, essas plantas já são dependentes de pólen, dependentes da fecundação, para que a semente seja viável, tá? Então, embora né, depois dessa introdução, falando agora da apomixia dentro de melastomatace. Eu coloquei aqui essa figura de Myconia leucocarpa, mostrando claramente aqui botões florais, né, que nem abriram, a gente já vê as pétalas secando, os estames secando e já formando frutos, né? Essa é uma espécie que foi testada quanto ao sistema de reprodução, uma espécie apomítica, e a gente vê isso aqui também acontecendo, né? Então, a flor, né, a flor nem abriu e está ocorrendo a formação dos frutos. Dentro da família, cerca aí de 65 espécies distribuídas em 7 tribos,
são apomíticas, mas grande parte das plantas apomíticas se concentram dentro de micone, né? Então, aí quase 70% das plantas apomíticas estão dentro de micone. Não se sabe muito bem se porque outros grupos não foram, né, tão bem estudados quanto o micone tem sido, ou se realmente existe uma maior concentração desse sistema de reprodução dentro da tribo, o que parece ser verdade, tá? Como que se detecta, né, geralmente, a apomixia dentro de Melastomataceae? Uma vez, né, que tem se evidenciado que a apomixia em Melastomataceae autônoma, ou seja, independente de grãos de pólen, um dos testes é o teste de exclusão do pólen, né? Então, ou corta-se os estames, né, aqui no botão floral, e depois isola e acompanha a formação dos frutos, ou retira-se aqui em flores isoladas previamente, né? Retira-se aqui parte do estilete do estigma e também acompanha-se a formação do fruto, tá? Então, né, lembrando que esses dois testes, eles detectam a apomixia autônoma, já que exclui o pólen. Se existe pseudogamia em Melastomataceae, ainda é algo que não foi descrito e nós não sabemos, tá? Eu acredito que não, porque o endosperma dentro da família, ele tem um papel muito pequeno no desenvolvimento da semente, então não acredito que seja necessária a fecundação e formação do endosperma para apomixia, né, dentro do grupo. Uma outra forma de detecção é por métodos embriológicos, né, por anatomia, e desde a década de 40 já tem trabalhos que indicam apomixia dentro de espécies, por exemplo, no gênero Osbeck, aqui eles viram embriões nucelares, aqui em Rexia, sacos embrionários apomíticos, né, tem aposporia, tem trabalhos mais atuais também que utilizam isso para esclarecer, né, a apomixia, então muito mais difícil, né, custoso de se detectar por esse método, mas também esse método ele revela, né, ele pode revelar alguns detalhes do processo e muitas vezes é importante para complementar os dados do sistema de reprodução, né, do teste, né, de emasculação. É interessante que dentro da família existe uma diversidade de sistemas, uma diversidade de mecanismos de desenvolvimento apomítico, né? Então, em alguns grupos, por exemplo, como em Asteraceae ou Poaceae, a gente vê muito uma prevalência de um tipo de apomixia, ou em Rutaceae, né? Então, por exemplo, Poaceae quase sempre a aposporia, Asteraceae quase sempre a diplosporia, e dentro de Melastomataceae a gente não vê muito essa tendência, tá? Existe caso de né? Então, isso aqui tudo são células nucelares, são células somáticas, se desenvolvem, aqui a gente vê ela bem polarizada, em embriões, tá? Então, tem caso de embrionia adventícia aqui, o embrião adventício, inclusive, crescendo para dentro do saco embrionário, onde vai ter endosperma, levando, inclusive, né, as sementes poliembriônicas, e também tem os dois tipos de apomixia gametofítica, tá? Tanto a aposporia, então, aqui a gente vê dois sacos embrionários, um de origem sexuada e outro de origem apospórica, aqui, né, a osfera, e a osfera se desenvolvendo, formando o embrião. E também diplosporia, que é quando a célula-mãe não passa por meiose e dá origem a uma osfera que se desenvolve no embrião. Então, os três tipos de apomixia são descritos na família. E, além disso, a apomixia dentro do grupo está bastante associada à poliembrionia. A gente não sabe se todas as espécies apomíticas são poliembriônicas, porque não se tem esse dado, tá?
Mas das espécies poliembriônicas conhecidas, né, que têm um sistema de reprodução conhecido, todas são apomíticas, tá? Tem que se tomar um cuidado ao fazer essa relação, porque já se tem, inclusive, na literatura, outros tipos de processo levando a poliembrionia na família. Então, células o próprio embrião que se divide. Então, não necessariamente uma espécie poliembriônica é apomítica, tá? Mas essa relação, né, ela é bastante forte e é um indício, tá? Pode indicar. Aqui nós vemos esse quadro, né, num trabalho do Plesnan e do Paulo. Nós vemos esse quadro mostrando a porcentagem de sementes poliembriônicas e o número de embriões, né, de plântulas oriundas de cada semente. Essa porcentagem de sementes poliembriônicas dentro de cada espécie é bastante diferente, inclusive pode mudar entre populações de uma mesma espécie, né? Pode de 0 ponto alguma coisa a pouco mais de 30%, que é relativamente, para plantas poliembriônicas, é relativamente baixa essa porcentagem, então, em outros grupos, a gente vê uma porcentagem muito maior, e talvez isso, né, provavelmente está relacionado com o tamanho da semente, né, que não comportaria um número grande de embriões. Tanto é que existe uma tendência clara de ter muito mais sementes com um embrião do que com 2, com 3 ou com 4, tá? Aqui, por exemplo, em Miconia fallax, né, quase dois, menos sementes com 3 e poucas com 4, né? Então, isso mostra que tem competição, né, dentro dessas sementes e que parece levar muito mais a uma prevalência de sementes com um embrião só, tá? Inclusive, nas sementes com 3 ou com 4 embriões, é sempre possível ver que anomalias, né, deformidades nesses embriões, e embriões que provavelmente nem se desenvolvem, tá? Bom, quando se fala em poliembrionia, tem se discutido um pouco sobre desvantagens que a gente pode pensar claramente, né? A principal desvantagem é a competição, especialmente dentro de um grupo com sementes tão pequenas, competição tanto entre embriões durante o desenvolvimento e depois entre plântulas, né, no estabelecimento também. Mas tem se apontado algumas vantagens que podem estar associadas à poliembrionia, né? Tem trabalhos que mostram que existe um aumento das chances de pelo menos um embrião se desenvolver, né, em sementes que são poliembriônicas, tem mais chances ali do desenvolvimento de ao menos um embrião. E a gente pode pensar que nessas sementes poliembriônicas existe a possibilidade de se ter ali embriões zigóticos e embriões apomíticos, então embriões geneticamente distintos, né? Isso, por exemplo, para o estabelecimento de uma nova população pode ser vantajoso. Então, bom, então se pode ter embriões zigóticos e embriões apomíticos, né? Eu estou assumindo aqui que essas plantas apomíticas têm reprodução sexuada. E sim, alguns trabalhos, né, indicam que dentro da família, muitas espécies, né, existem indícios que as espécies apomíticas também, a apomixia não é a única forma de reprodução, né? Mas elas também se reproduzem sexuadamente, tá? Isso depende, obviamente, do pólen, né? Se existe formação de pólen viável. Então, quando a gente pensa nas plantas apomíticas do grupo, algumas plantas não têm nada de pólen viável, como Miconia albicans, como Miconia leucocarpa, mas que não poderiam, então, se reproduzir sexualmente, mas existem espécies, né, com uma viabilidade até alta, né, ou média aqui, que podem
e isso garante eventos de polinização, tá? Então, aqui levam a eventos de polinização, tá? Então, isso com certeza traz reprodução sexuada dentro desses táxons. Além disso, o próprio tipo de apomixia também vai acabar influenciando na probabilidade de reprodução sexuada, tá? Sendo que a posporia e embrionia adventícia levam a possibilidades maiores, já que não tem o comprometimento do processo de formação dos sacos embrionários sexuados. Por outro lado, existem algumas espécies, poucas menos, né, mas que claramente são obrigatórias. O que seria essas espécies obrigatórias? Que só se reproduzem por apomixia, que é o caso, por exemplo, de Miconia albicans e de Miconia leucocarpa. Ambas não se tem dado de populações com pólen viável, né? E isso, né, elas ambas são diplospóricas também, um tipo de desenvolvimento que compromete a reprodução sexuada, indicando, né, que elas têm se reproduzido só por apomixia, né? Isso pode levar a gente a pensar, num primeiro momento, que essas plantas teriam só populações de clones, né? Então, que a diversidade genética é muito baixa. E não é isso que tem sido mostrado. Alguns trabalhos, eles têm evidenciado que existe até uma inesperada certa diversidade. Claro que é menor quando comparada a táxons sexuados, mas existe uma certa diversidade dentro e principalmente entre populações, e que o número de clones mesmo são baixos, tá? Isso pode estar relacionado a eventos de sexualidade que pode ter acontecido em algum momento, e a um processo, por exemplo, de restituição meiótica, tá? Que inclusive já foi visto em Miconia albicans. O que seria isso, né? Nesse caso, a célula que forma o saco embrionário, que é a célula-mãe, ela passa por meiose, então com possibilidade de crossing over, por exemplo, e depois disso, né, antes de ser formado o saco embrionário, tem-se uma divisão mitótica e uma restituição nuclear, né, voltando a um número somático nesse núcleo. E aí, esse núcleo dá origem ao saco embrionário. Então, portanto, cria-se, né, por ter uma meiose, a possibilidade de crossing over, e isso explicaria, em partes, uma que tem sido mostrado dentro da espécie, que é uma espécie, pelo menos, né, até o momento, que tem se visto totalmente estéril, tá? Bom, então, fechando, né, essa questão de reprodução sexuada dentro dessas plantas apomíticas, basicamente, o que se vê é que em táxons, né, onde a viabilidade polínica é muito baixa, próxima a zero, é provável que essas plantas sejam apomíticas obrigatórias, né? Isso é reforçado por dados desse trabalho aqui do Fabiano, que ele mostra existem plantas apomíticas com uma certa viabilidade, né? Nem precisa ser muito alto, que recebem visitantes, mesmo que em uma riqueza, numa abundância menor quando comparada a táxons sexuados, mas isso já garante eventos de sexualidade nessas plantas. E tem uns trabalhos que trazem, né, dados assim que mesmo poucos eventos de sexualidade em grupos apomíticos já são, por exemplo, suficientes para evitar o acúmulo de mutações deletérias, né, e etc.
Então, mostrando que mesmo um pouco de reprodução sexuada já é capaz de evitar, por exemplo, o acúmulo de mutações deletérias que, né, seriam desvantajosas, poderiam levar essas espécies à extinção, por exemplo. Mas, de forma geral, o que se tem é uma viabilidade de pólen bastante reduzida, né? Então, em termos gerais, se tem uma viabilidade polínica menor quando comparada nessas espécies apomíticas, quando comparadas às espécies sexuadas. Uma ou outra espécie se destaca por ter uma viabilidade maior, como Miconia petropolitana, acho que Ligustroide, se eu não me engano. Mas, em geral, né, essa viabilidade é reduzida, até porque acredita-se, né, que é provável que essas plantas tenham origem híbrida e muitas são poliploides. Tá? Aqui só mostrando que, apesar de reduzida, né, a gente vê uma diversidade, viabilidade, então plantas praticamente estéreis, como aqui, a Miconia albicans, Miconia amygdaloides, né, e plantas com alguma viabilidade, né, como Miconia auricoma, que é a antiga Lendra áurea. Tá? Então, isso muda entre as espécies e até mesmo pode mudar entre populações. Tá? Mas o que causa essa, né, a principal causa da inviabilidade de pólen dentro do grupo tem sido relacionada a alterações durante a meiose. Tá? Então, reforçando, né, uma presumida origem híbrida e poliploidia que, inclusive, tem sido vista dentro de algumas espécies. Tá? Então, é a principal causa relacionada à inviabilidade de pólen. Mas outras alterações também levam a pólens não funcionais. Tá? Então, existem anormalidades em relação ao desenvolvimento que também contribuem, né, para pólens não viáveis. Por exemplo, grãos de pólen de flores, né, que deveriam estar maduros com uma célula generativa arredondada, geralmente essa célula é alongada. Tá? Então, é como se esse grão de pólen não tivesse terminado de se desenvolver, porque após passar por essa fase arredondada, essa célula deveria se tornar alongada. Outro evento anormal durante o desenvolvimento são mitoses simétricas. Então, a mitose, né, lembrando do micrósporo na formação do grão de pólen, deveria formar duas células muito distintas, que é a célula vegetativa, como aqui maior, e a generativa, que é menor. Isso é garantido por uma mitose assimétrica, e o que se vê em alguns casos, né, uma mitose simétrica, formam duas células idênticas que não têm funcionalidade. Esse pólen não é viável, embora ele tenha citoplasma. E casos de um desenvolvimento arrastado, assim, lento, né, onde em anteras maduras se vê estágios, né, muito precoces de desenvolvimento, por exemplo, micrósporos, né? Nem teve ainda que uma mitose a flor já está aberta, né? Então, isso mostra que, além das anormalidades de meiose, existem também alterações no desenvolvimento, contribuindo com o pólen, né? Com essa questão do comprometimento do pólen. Isso provavelmente, né, em decorrência do acúmulo de mutações deletérias, né? Se a gente pensar que essas plantas, elas são totalmente independentes de pólen, né? Qualquer mutação deletéria que surge, ela não vai ter uma seleção contra isso, né? Isso pode acabar se mantendo dentro das espécies. Bom, então, essa viabilidade baixa reforça a ideia que se tem, né, dentro do grupo, de que a apomixia provavelmente está relacionada, assim como em outros grupos de angiospermas, à poliploidia. Existem poucos trabalhos que mostram isso dentro de uma mesma população. Então, um deles é o com Miconia fallax, com uma população que mostra apomixia, e o número cromossômico tetraploide, tá?
mais geralmente, quando a gente faz uma busca nas referências bibliográficas, o que a gente consegue é trabalhos de sistema de reprodução e trabalhos de contagem cromossômica, né? Então, isso acaba dando para espécies que são reconhecidas como apomíticas, contagens, por exemplo, de números diploides. Mas nós não sabemos se aquela planta amostrada era uma planta apomítica. Por quê? Em grupos que têm apomixia, é muito comum se ter citótipos diploides, que são sexuados, e na mesma espécie citótipos poliploides, que são apomíticos, tá? Isso ainda não foi mostrado para melastomataceae, mas existem indícios, né? Então, essas contagens diploides dentro de espécies, né, relatadas como apomíticas, podem indicar isso, mas isso ainda não foi, de fato, demonstrado. Acho que é algo ainda a ser provado, né? Mas é difícil fazer contagem cromossômica para o grupo, né? Então, fica a pergunta ainda, né? Se é algo ainda a ser provado, se forma esses complexos agâmicos, né? De plantas poliploides e diploides. Ou se, de fato, né, dentro do grupo, alguns apomíticos são diploides, o que acontece em uma ou outra angiosperma, né? Mas não é o comum. Essa poliploidia, ela é, inclusive, utilizada para explicar um outro fenômeno que tem sido visto dentro da família, que é a partenogênese geográfica, né, que é a capacidade de os organismos assexuados, por exemplo, os apomíticos, terem uma distribuição geográfica mais ampla, né, ocuparem áreas maiores do que seus parentes sexuados, tá? Isso é mostrado para vários organismos, inclusive, não só para plantas, tá? E em grupos apomíticos é bem estabelecido dentro de várias famílias e foi mostrado também para melastomataceae. Então, aparentemente, as plantas apomíticas, as espécies apomíticas, têm distribuições, né, áreas de distribuição maiores dentro de um mesmo gênero, por exemplo, que as sexuadas, tá? Provavelmente, né, o que leva, o que a literatura traz como explicação para isso? Como eu falei, o fato de ser poliploides, né, trazendo novas funções, por exemplo, para essas plantas, uma presumida origem híbrida, e a segurança reprodutiva, né, especialmente ainda num grupo que é totalmente independente de pólen, tá? Isso faz com que essas espécies de melastomataceae, que são autônomas, né, possivelmente híbridas, de origem poliploides, tenham ótimas habilidades como colonizadoras, né? Então, tem espécies invasoras, por exemplo, a Myconia crenata, né, que é a antiga Cridemia ita, que inclusive tem trabalhos que mostram ela como espécie, uma planta invasora, né, em áreas da África, da Ásia, da Oceania. Acho que tem Myconia calvescens também, que não se sabe realmente se é uma planta apomítica, existem indícios, mas que também é uma planta invasora, tá? Então, provavelmente, né, isso é explicado devido a esse conjunto de fatores, né? Não só uma coisa isoladamente. Bom, e algo interessante para a gente pensar quando se fala em partenogênese geográfica, nessa capacidade, né, de ocupar novos nichos, áreas de distribuição maior em relação ao sexuado, é que isso é entendido como um pilar que pode levar a maiores índices de diversificação dentro de alguns grupos. Então, tem um trabalho bem interessante, né, de 2014, e que vem sendo, e que essa hipótese, né, vem sendo corroborada de que essa partenogênese geográfica e essa capacidade de maior expansão seria um dos passos, tá, para facilitar a diversificação dentro de alguns grupos, né?
Por quê? A apomixia, ela não é irreversível, né? Pelo contrário, ela é reversível. E, inclusive, tem trabalhos interessantes que mostram, por exemplo, até mesmo o ambiente. Então, geralmente, fatores de estresse, como aumento de temperatura, aumento de salinidade do solo, leva ao aumento de meiose, portanto, aumento de sacos embrionários em plantas que têm apomixia gametofítica, aumento de sacos embrionários sexuados e aumento de eventos sexuados dentro de espécies apomíticas, né? Então, a proporção de sexualidade muda entre as espécies e pode mudar até mesmo devido a fatores ambientais, né? Então, existe essa, a apomixia ela é reversível, né? Então, num período de tempo, uma planta apomítica pode ser sexuada, né? Mudar para a sexualidade, tá? E isso, né, estaria relacionado isso levaria à formação de novas populações que, se isoladas, né, de alguma forma, pode formar novas espécies. E aí, uma pergunta que fica, né, e que eu acho que pode fomentar discussões é se esse sistema de reprodução, de alguma forma, está associado à diversidade da família, se pode explicar por que alguns grupos são mais diversos que outros, né? Se a gente pensar que o grupo que mais tem, que parece concentrar espécies apomíticas é Mycone, e é o grupo mais diverso, tá? Aqui eu coloquei em vermelho os grupos que têm dados, né? As tribos, né? Que são apomíticas, e aqui mostra a diversidade dessas tribos, tá? Então, não sabemos o quanto, né? Esse sistema de reprodução pode estar facilitando, pode estar relacionado à diversificação dentro da família, mas acho que é uma ideia, né? Que pode ser pensada e testada. Bom, concluindo, o que a gente pode trazer, né, é que a apomixia dentro da família é autônoma, não há indícios e ainda não há descrições de pseudogamia. A viabilidade polínica ela é reduzida, principalmente devido a alterações na meiose, mas também devido a anormalidades, outras anormalidades no desenvolvimento. Plantas que têm um total comprometimento da função masculina, né, plantas estéreis, se reproduzem obrigatoriamente por apomixia, mas o que parece é que mesmo um pouco de pólen já leva a visitas e já leva, né, a possibilidade de reprodução sexuada. Então, na verdade, o que se tem, né, aparentemente são plantas pseudogâmicas, obviamente em maior ou menor proporção de sexualidade dentro desses táxons. Existe uma certa diversidade dentro. Isso não foi testado em várias espécies, né? Mas pelo menos para uma das espécies que foi testado, existe uma certa diversidade genética, o que num primeiro momento não era esperado e que é explicado por questões de desenvolvimento, de como essas espécies surgiram. Existe uma diversidade de mecanismos apomíticos, então os 3 tipos que são relatados na literatura ocorrem dentro da família, e dentro de algumas espécies, inclusive, tem mais de um tipo de apomixia. Em Mycone fallax tem apomixia esporofítica, que é a embrionia adventícia junto com a gametofítica, então ocorrendo no mesmo óvulo, e está associado, né, bem frequentemente à poliembrionia, pelo que se sabe até o momento. E o que fica de perguntas ainda é se realmente existe essa concentração em Mycone e por que, né, dessa concentração dentro de plantas apomíticas dentro de alguns grupos, especialmente dentro de Mycone. Será que existe uma facilidade, né, de formação de híbridos e isso explica a maior concentração de apomixia dentro dessa tribo? A formação de complexos agâmicos, então, como em outros grupos de angiospermas, né,
Então, embora os indícios existam, ainda não foi comprovado, acho que isso é algo bem interessante, que ainda tem que ser provado. E também se a apomixia, se esse sistema de reprodução leva ou não, né, a diversificação, pode ou não estar relacionado à diversificação dentro do grupo, como tem sido mostrado para outras famílias, tá? E eu acho que é isso. Acho que é um modo de reprodução muito interessante, relativamente não tão incomum dentro da família. Então, acho que tanto quem trabalha com a parte sistemática ou de ecologia reprodutiva, acho que sempre tem que ter em mente, né, que essas plantas podem estar também se reproduzindo por apomixia, e que é um modo de reprodução que deve ter surgido, né, devido a esses eventos de hibridação e poliploidização, e que permitiu essas plantas continuar se reproduzindo, né, até que elas voltem, talvez num determinado tempo aí, a se reproduzirem sexuadamente. Né, difícil de se dizer isso, mas acho que são essas as ideias. Espero que vocês tenham compreendido os principais pontos. Thank you, Ana, for this amazing talk. And yeah, this is the first talk of the year, by the way. So we are very honored to have you here today. And now we are open for questions, and we can help to translate if necessary. Yeah. So if you want to ask a question, please go ahead and you can unmute yourself and ask directly. There's only about 25 of us here, so that should be okay. Or if you prefer to write it in the chat, that's fine. And then either Vinny or I will go. Anybody wants to start? If not, I always have questions. So I'm gonna start. Go on, yeah. So is it, you say that most of the species that have been reported to have apomictic are within Myconiae, but is that because Myconiae has 1/3 of the species in the family, so it's just it's concentrated there? The other thing too, the people that work in apomixis also work in the areas where Myconia tends to be common, or is there something more, like, compared to other tribes in the family, Myconia has the smallest, or the not the smallest, but the less complex anthers compared to other things in the family that have very complex anthers. So it seems that if you are investing so much in anthers, it might not be great to then not use that pollen. I don't know if there is a relationship there, if you have any thoughts on that. Bom, a primeira parte de se realmente, né, é concentrada em Mycone, ou se é porque é mais estudado, ou é um grupo mais com maior número de espécies. Eu acredito que seja um pouco das duas coisas. Sim, realmente parece concentrar. Como a poliembrionia, por exemplo, é um indicativo, tem um trabalho do Klesnan, de 2012, que eu citei aqui, que ele mostra poliembrionia para mais de 50 espécies, nem todas de sistema reprodutivo conhecido. E é notório que algumas tribos têm maior número de espécies com poliembrionia. Por exemplo, Mycone, Lavoisier agora, né? São duas tribos que concentram. E Melastomate não tem tanto. Então, o Melastomate, que tem essas anteras mais, inclusive, né, desenvolvidas, com apêndices,
Marcete também, parece ter menos espécies apomíticas em comparação a Mycone, por exemplo, e Microlice, que também é um grupo com anteras, vamos dizer assim, né, com anteras bem desenvolvidas. Na verdade, isso provavelmente está relacionado, acredito eu, com uma maior ou menor facilidade, por exemplo, de formação de híbridos, né? Então, acho que vocês da sistemática talvez possam ajudar melhor respondendo se nesses grupos, por exemplo, existe uma maior facilidade ou não, né? Em comparado, por exemplo, a melastomate, que é um grupo que tem registro, é um grupo bem estudado do ponto de vista, relativamente, né, que é grande também, do ponto de vista reprodutivo, mas que não tem tantas espécies apomíticas, tá? Então, não sei se é um grupo onde, né, é mais difícil, por exemplo, a formação, menos comum, né, a formação de híbridos. Tá? Bom, as anteras ali, né, aparentemente não tem função, mas imagina que esse é um evento que surge meio que ao acaso, forma-se um híbrido e por algum motivo isso desencadeia alterações num processo, nos eventos de reprodução sexuada que acaba expressando apomixia, né? Então, não sei se ao longo do tempo, né, de um tempo evolutivo, pode-se ir perdendo algumas condições relacionadas à reprodução sexuada ou não. Essa é uma pergunta que fica, assim. Aparentemente, o que acontece é que, como realmente não precisa de pólen, pelo menos o pólen responde, assim, né? Então, a gente tem quase sempre muito pouco pólen. Claro, em decorrência de alterações de meiose, mas também porque outras mutações deletérias estão sendo repassadas, né? Então, talvez isso também pode acabar levando, né, sei lá, algumas condições relacionadas à reprodução sexuada podem ser perdidas, não sei, mas isso não é claro, né? Não, o que a gente vê não é isso. More E a reprodução questions. sexuada normalmente é mantida, né? Em grande parte. Any other question? Anna, I have a question related to the hybridization as the origin of apomictic species. And I just want to know if this is what kind of hybridization? Is this between species or this hybridization is within the same species? And if it's between species, does it compromise our understanding of evolution in such groups as Mycone, where we see a prevalence of apomictic species? Não se sabe, né, se é entre espécies ou entre citótipos, por exemplo, mas provavelmente entre de distintas espécies, né, formando um híbrido. Então, mas assim, dentro do grupo, a gente não tem ideia, por exemplo, de uma planta pomítica, quais seriam os parentais, né, se eles ainda existem, não se sabe. Mas tem planta, mas qual foi a segunda parte da pergunta? Desculpa. Se isso. Por ser uma hibridação, isso compromete o nosso entendimento da história evolutiva desses grupos. Sim, com certeza, né? E tem alguns trabalhos que, inclusive, falam sobre a sistemática dentro de grupos apomíticos, né? Esses grupos que têm muitos eventos de hibridação e que, inclusive, depois começa a ter hibridação entre citótipos também, né? Então, são grupos taxonomicamente muito difíceis. Por exemplo, Poa, Antenarium, né? São gêneros que têm prevalência, né? Tem muitas espécies apomíticas e que são taxonomicamente
bem difíceis, tá? É isso. There is a question on the chat from Janelle. Are there ecological correlates to apomixis occurrence in melastomes in Brazil? Can you repeat, please? Are there ecological correlates to apomixis occurrence in melastomes in Brazil? I'm not sure if I understand this question. Yeah, like is there anything about the ecology of these plants? Are they more in one type of environment, a higher elevation, drier or wetter, or I don't know, fire prone? I don't know. Is there any ecology associated with this? É uma boa pergunta. Acredito que tem que ser pensado, tem que ser testado, né? Porque quando nós pensamos em muitas plantas apomíticas, na verdade, elas têm uma distribuição muito ampla. Então, elas ocorrem, sei lá, Miconia albicans, né? Vai desde formações mais florestais a cerrado, né? Então, ocorre, inclusive, né? Ela consegue ocupar nichos bem distintos. Mas, em alguns grupos, por exemplo, em microlice, são plantas mais com uma distribuição mais restrita, né? Elas ocupam um ambiente mais seco, tem um outro tipo de fruto, né? Um outro tipo de dispersão. Parece que nesses grupos existe também, essa questão ecológica parece, de alguma forma, obviamente, né, influenciar muito nessa distribuição, mas tem casos de apomixia, né? Em grupos com frutos secos, com frutos carnosos, em plantas de ambientes mais florestais, de ambientes mais abertos, tá? Então, tem que ser testado, mas não me parece existir uma relação com uma condição, por exemplo, né? So, I also have a question. Oh, sorry, Eduardo. go ahead, was Agnes. Associated? Go ahead. I thought Eduardo had a question. No, you can go first. No problem. Okay. You go, Agnes. Okay, thanks. Well, thanks for the really nice talk. It was a wonderful overview of apomixis in the family. I have two questions. Maybe the first, maybe I just missed it. That was about the diversity of apomictic mechanisms that you found in the family. And I was wondering whether this is exceptional compared to other plant families, or whether that is something that we also find in other plant families of a similar size. And the second question, to the nice photos that you showed of pollen grains, how many pollen grains are very collapsed and infertile and have weird shapes, look like tiny stars. And I wondered whether you compared them to sexual species to look at how pollen grains looked in sexual species, because I remember being very surprised when I looked at Adelobotris that a lot of pollen grains are empty. There's no cytoplasm inside. So I wondered also whether that is a strategy to provide a cheap reward to bees in sexual species, and whether that, I don't know if that could have helped to produce infertile pollen, or is a consequence. I really liked your hypothesis about maybe they were asexual, expanded ranges, and then came back to sexual reproduction. So yeah, these are my questions. Ok, thanks. Em relação à diversidade de mecanismos, né? Se é comparável, né, a outros grupos, o que se vê normalmente dentro das famílias mais estudadas, né? Porque isso também é algo. Os estudos se concentram sobretudo em Poaceae, em Asteraceae, em Rosaceae, tá? Poaceae e Asteraceae, existe claramente uma predominância de um tipo de apomixia, mas relatos de outros acontecendo também dentro dos gêneros, tá? Mas é muito claro a tendência de um tipo. Rosaceae já é um pouco mais bagunçada, assim, já existe uma diversidade um pouco maior, e Melastomataceae também. Então, assim,
eu acho que Melastomata, o que tem se visto, né, não são muitas espécies que têm dados do tipo de desenvolvimento, mas é surpreendente, assim, que tenha no mesmo gênero, na mesma espécie, inclusive, a embrionia adventícia e a apomixia gametofítica, que são dois tipos completamente diferentes, provavelmente muito distintos, né? Quando a gente pensa nos dois tipos de apomixia gametofítica, eles são muito similares, né? É muito pouca diferença. É qual célula que vai formar o saco embrionário, mas quando se pensa em apomixia esporofítica e gametofítica, é muito distinto, tá? E se tem os dois tipos dentro do mesmo gênero, tá? Mas isso acontece também, isso não é exclusivo de Melastomataceae, acontece também em outros grupos. Em relação ao pólen, né? Realmente, esses grãos vazios que a gente vê só com a exina, né? São grãos inviáveis, mas, abrindo um parênteses, que muito dos grãos que têm citoplasma e que coram podem ser aqueles grãos com duas células idênticas, ou que, na verdade, ainda não são grãos de pólen e que não são funcionais, né? Então, parte desses grãos aparentemente viáveis, na verdade, tem citoplasma, mas isso, né? Então, ali, esses métodos, né, de coloração com citoplasma, eles superestimam um pouco os dados. Claro, se você quer comparar ali, né, responde muita coisa. E grande parte, de fato, não tem citoplasma dos inviáveis. Então, muitas plantas, né, onde a gente analisa Anthera e que tem muito grão em vários indivíduos, né, inviável, vazio, acho que é um forte indício de apomixia, tá? Eu acabei, inclusive, de vendo isso agora em Belúcia, que é descrita como como reprodução sexuada, né, em Belúcia glossularioides. Eu vou até procurar mais indivíduos, porque me chamou a atenção o número de grãos inviáveis e talvez, né, em Henriette já tem relato de apomixia, então talvez também ocorra. É isso, Agnes? Eduardo, E, Ana, prazer e parabéns pela Prazer. apresentação. Muito bom. E é sempre bom saber mais de micônia. E, Ana, uma coisa que você falou e eu fiquei pensando, e como você está mais a par da literatura, com certeza, você falou que esse tipo de apomixia das micônias é bem independente da função masculina, né? Não precisa de pólen. Uhum. E daí eu pensei, então, se esses potenciais híbridos ou superapomíticos aí, eles não estariam também relacionados a situações de falta de parceiros ou falta de polinizadores, né? Tipo, limitações de reprodução, ambientes onde seria menos previsível achar um parceiro ou achar um polinizador. Você disse essa falta de polinizadores poderiam, de alguma forma... Falta de polinizador ou de parceiros poderia estar associado a uma maior incidência desses apomíticos. Uhum. Olha, eu não sei exatamente, porque eu vejo mais como algo que surge ao acaso e acaba sendo mantido. Então, forma-se um híbrido, né? E a apomixia acaba... Existem alguns trabalhos até que falam, permitindo, né, que esses Ele híbridos sobreviver, né? sobrevivam, né? E aí, eu acho que acaba sendo o contrário, né? Isso acaba sendo positivo em áreas ou em regiões, por exemplo, onde tem pouca disponibilidade de polinizadores. Então, acho que é mais desse lado, né? Essas plantas acabam, Foi isso podem, mesmo que eu né? pensei. Tipo, o Ah, híbrido é sim, ao acaso, sim. mas dado que Elas, surgiu o híbrido, será que ele tende a se estabelecer nesses lugares onde ele não consegue prever um parceiro ou prever um polinizador? sim. Porque você falou Sim, de albicans, né? Que é inclusive meio tipo tem... assim, tá em tudo que é lugar, então talvez seja menos previsível para ela achar Uhum. parceiro e polinizador.
Então, A gente vê muitas plantas apomídeas, por exemplo, em áreas bem perturbadas, né? Então, como pioneiras, né? Isso é bem claro, assim, tá? E com certeza está relacionado, né, a essa segurança reprodutiva e a reprodução uniparental que é assegurada por este modo de reprodução, tá? Então, So sim. maybe there is that little ecological correlate. So the ecology of being in perturbed areas and stuff. So Sim, yeah. So we are, 9:02. I know some people are starting to move because we have other things going on. But if there's a question or two more, I think we can do that. Before do that, I'm gonna remind everybody that next month it's gonna be February, can't remember, like 9th or something like that, or 8th, 7th. It's the next talk is gonna be by Juan Angulo talking about Daisy in Melastomataceae in Myconia. And there might be a little bit of a link to apomixis in that talk too. We don't know, maybe. So that will be the second Wednesday in February by Juan. And again, Anna, this has been amazing. Thank you so much. And I'm gonna see if we have one more question, and then we'll wrap up. Anybody? Okay, well, this is one thing that I have to say about this talk is that I don't know that people understand how technically beautiful is the work, the microscopy work that you do. This is a labor of patience, very careful work, and if you haven't done this, it's I mean, I have tried and I have failed. And Anna, you have beautiful hands. I have to say that, in addition to the beautiful mind that puts all of this together. So congratulations. Thanks. Very true. Thank you, everyone. Thanks. See you in about 3 weeks. Thank you, Anna. Thank you, Anna. Thank you, everybody. See you. Thank you, everybody. Bye-bye. Great. Oh,